Começando a nossa live, nossa primeira live, né, do nosso desafio Esposas Virtuosas. Marina acabou de entrar aqui para participar da nossa live com a gente. Muito bem-vinda, Marina. A gente vai aguardar alguns minutinhos, como de costume, né, para o pessoal ir entrando e aí a gente já compartilha a palavra. Dorvânia também está aqui com a gente, sempre acompanha os nossos devocionais. A Aline também faz parte aqui da nossa família e acompanha os nossos devocionais. Vamos aguardando o pessoal ir entrando e aí a gente vai dando seguimento à palavra. Ayla, por aqui. Que bom ter vocês aqui comigo. Consuelo, nossa participante fiel. Paz do Senhor, Ayla. Boa noite, Kaline. Bem-vinda à nossa live. Estamos aqui preparando, né, para liberar uma palavra. Franciele está aqui com a gente. Bem-vindas. Paz do Senhor, Aline. Paz do Senhor, Franciele. Paz do Senhor, Marina. Era pra mim começar 8h07, deu 8 horas, eu fui olhar a mensagem que eu enviei, eu falei que ia ser 8 horas, então vou entrar logo. E daqui a alguns minutinhos a gente já libera a palavra, já compartilha com vocês o que Deus tem tocado ao meu coração. Nossa primeira live aberta aqui, né? A gente sempre está acostumado a fazer as lives lá no Meet, onde isso é só nossa turma, digamos assim, né? As pessoas que a gente já tem mais convívio. E aqui é a primeira vez na nossa live aberta. E eu tô amando ter vocês aqui. São todas muito bem-vindas. E daqui a pouco a gente já começa a liberar a palavra. Você que quiser, né, anotar, já pega seu caderno, pega a caneta para já receber essa palavra e anotar para ficar gravada e para aplicar na sua vida, né? Porque às vezes a gente recebe muita palavra, mas a gente não aplica ela no nosso dia a dia. E essa palavra, ela não é só para quem é esposa, né, mas para todas as mulheres que desejam, né, um dia seu, melhorar como mulher, ser uma mulher virtuosa e se tornar, né, uma esposa virtuosa. Então o Senhor tem falado muito a respeito disso comigo, né, sobre essas virtudes, sobre a mulher de Provérbios 31. E aí eu quero compartilhar algumas lições que o Senhor tem falado comigo com vocês. Então, daqui a pouco a gente já inicia, já começa. Algumas pessoas, né, me falaram assim, nossa, eu não vou poder participar, então eu vou deixar gravado. Eu vou enviar para quem está no nosso grupo, né, nosso grupo exclusivo do desafio. Então, não vai ficar aqui no Instagram, eu vou postar ela diretamente no grupo. E aí, quem tiver no grupo recebe também o link da live. E lá a gente vai enviar também um material exclusivo, né, de um resumo da nossa live, os pontos mais importantes. Em alguns dias vai ter exercício, então se prepare para o que o Senhor vai fazer e para a palavra que será ministrada. Tenho certeza que não é em vão, não é por acaso, mas que tem um propósito, né, de estarmos aqui reunidas, tem um propósito de ministrarmos a palavra, então vai ser algo muito importante. Larissa, a Lari tá aqui, minha mentora. Que responsabilidade, hein? Tô iniciando esse projeto pela orientação dela, né?
E a gente está aqui para cumprir aquilo que é propósito do Senhor nas nossas vidas. E às vezes nos falta esse impulsionamento, né? Alguém para falar, vai lá e faz. Então estamos iniciando esse projeto. Eu tenho certeza que é o começo, né, do que Deus tem feito, do que Deus quer fazer. A gente já tem um trabalho, né, com as mulheres da nossa igreja. O Senhor já tem feito muitas coisas, né? Já tem 1 ano que a gente está com o ministério ativo. Inclusive sábado agora a gente tem encontro de mulheres. Todas estão convidadas. Tragam as amigas, vai ser uma bênção. E aqui é um aquecimento, né? É uma preparação para o que será ministrado lá. Como eu já falei, é algo que o Senhor já tem falado comigo, eu já tenho compartilhado. E aqui vai ser mais uma confirmação. A Tainá entrou aqui com a gente, saudades dela, lá do Evangelho Pleno. Que bom te ter aqui. Carla também entrou aqui com a gente. A Carla ama estudar, ama ler, ela é das minhas. Espera mais um minutinho pra gente começar. E aí a gente dá andamento. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra em Juízes, capítulo 4, verso 4 e 5. Quem tiver com sua Bíblia aí física, quem quiser abrir no celular, no computador, no iPad, fiquem à vontade. Bem-vinda a Fernanda, a Fran, todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindas. E a gente já vai dar andamento, né? Vamos iniciar a nossa live aqui hoje. Como eu falei para vocês, a referência que nós vamos ler é Juízes, capítulo 4, verso 4 e 5, que diz assim: Débora, uma profetisa. Vou repetir sim. Juízes, capítulo 4, verso 4 e 5. E vou dar um minutinho para vocês encontrarem. Saudades de você também, Fernanda. Boa noite, Fran. Encontraram? Quem encontrou, coloca uma reação aí, um aceno, um joinha. Comuniquem comigo, não me deixem sozinha. Juízes, capítulo 4, verso 4 e 5. Vamos lá? Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuraram para que ela decidisse as suas questões. Tainá tá limpando a casa e ouvindo. O importante é ouvir a palavra, ela sempre nos edifica. Então, só de vocês estarem aqui, já tem algo que o Senhor está fazendo, que Ele está trabalhando. E Ele vai nos edificar à medida que nós estamos aqui, que estamos nos empenhando, que estamos nos dedicando esse tempo, né, de ouvir da palavra, esse tempo de meditação na palavra. Então, a referência bíblica, né, que nós acabamos de ler, ela está no livro de Juízes. E esse livro, ele conta, né, o período onde os juízes, eles governavam o povo de Israel. A gente sabe, né, que teve o governo de Josué, ele morre e aí começam os juízes. Então, alguns estudiosos dizem que foram 12 juízes, outros contam 14 com Eli e Samuel. E ali ele começa a falar como era o tempo onde os juízes governavam. O povo, ele passava por uma apostasia, eles passavam por momentos de crise, eles se afastavam de Deus. E ali, naquele momento, Deus levantava um juiz para libertar o povo, para trazer o povo para um novo momento. Então, assim, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus sempre vai nos levantar em momentos de crise. Então, eu não sei como que você entrou nessa live, eu não sei se você está passando por um momento bom ou se você está passando por um momento de dificuldade. Mas eu quero te dizer que Deus, ele levanta pessoas em momentos de crise. Vai ser nos momentos de crise onde Ele vai nos chamar, Ele vai nos pedir para que a gente venha se posicionar, que vai despertar em nós um desejo, uma chama no coração para mudar a situação em que estamos, para haver um despertar de Deus sobre nós.
Então, Deus, ele não levanta as pessoas no momento tranquilo, no momento favorável, no momento onde o mar está calmo. Normalmente é no momento onde o mar está agitado, é no momento onde as coisas não estão favoráveis. Então, Deus sempre vai levantar pessoas em momentos de crise. Deus sempre vai levantar pessoas no momento de dificuldade. E Ele vai usar o seu posicionamento nesse momento para mudar a situação. Ele vai usar o seu posicionamento nesse momento para fazer algo novo. Então, mesmo que você esteja passando por dificuldades, mesmo que você esteja passando por momentos adversos, entenda que Deus quer te levantar nesse lugar. Deus quer te levantar no momento de crise. Então, eu gosto muito, né, da história de Esther. Será uma das pessoas que vamos estudar nessa live. E tem uma frase bastante conhecida que fala assim: será que não foi para esse tempo que o Senhor te levantou? Então, muitas das vezes, o Senhor nos levanta para esses momentos. Ou Ele nos levanta durante a crise, ou Ele nos levanta para enfrentar uma crise. E em todos esses momentos o Senhor está conosco, Ele nos dá clareza, nos dá direção, nos dá a estratégia necessária para poder vencer essas dificuldades. E o texto, né, que nós acabamos de ler, ele começa falando assim: Débora, profetisa, esposa de Lapidote. A primeira coisa que ele traz no texto é o quê? Falando o nome dela, Débora. E na Bíblia a gente percebe que sempre que tem um nome, esse nome ele fala muito da identidade da pessoa. Ele fala da história da pessoa, ele fala do que a pessoa carrega, de qual que é o significado que tem do nome da pessoa com a própria pessoa, com a identidade que a pessoa carrega. Então a gente percebe que o nome, né, de Débora, ele significa abelha. E ali a gente vai entender que quando fala de Débora, está falando da sua identidade. E a primeira coisa que Deus quer fazer em nós é restaurar a nossa identidade. Independente do relacionamento que estamos, independente do lugar onde trabalhamos, independente dos ambientes que nós acessamos, Deus, ele quer restaurar a nossa identidade. Porque muitas das vezes a nossa identidade é distorcida. A gente passa por momentos, a gente passa por adversidades, a gente passa por lutas, por situações que distorcem a nossa identidade. Porém, antes mesmo de sermos formadas, Deus já havia nos escolhido. Antes mesmo de sermos formadas, Ele já tinha traçado um plano para nós. Então Ele tem a nossa identidade, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que somos filhas amadas do Senhor. E aqui a gente percebe que Ele nos chama pela nossa identidade. Ele não chama como os homens nos chamam. Porque muitas das vezes o homem pode falar que você não vai dar certo, que você não consegue, que você não é uma boa esposa, que seu relacionamento não é bom. As pessoas podem colocar rótulos em você, mas Deus, ele te conhece no seu íntimo. Deus te conhece na sua identidade. Então não se apegue ao que as pessoas dizem ao seu respeito, não se apegue aos julgamentos das pessoas, mas se apegue àquilo que o Senhor te chamou para ser. Se apegue àquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Se Ele falou que você é filha amada, você é filha amada. Se o Senhor liberou uma palavra de bênção sobre a sua vida, se apegue a essa palavra, independente do que as outras pessoas dizem. E aqui, quando começa apresentando a história de Débora, não fala simplesmente das habilidades, simplesmente do ministério, simplesmente da sua função no lar. Ele começa falando do nome, e o nome fala de identidade. Então, quando a gente vem falar, né, sobre a abelha, a gente vai ver algumas características, porque o nome Débora significa abelha. E ali, uma das características, né, que me chama muita atenção é porque ela é responsável pela polinização. O que é isso? Ela pega o néctar e leva para as plantas. E a gente tem falado muito sobre um tempo de frutificação, um tempo de florescer. Mas para que esse processo ocorra, é necessário que algumas pessoas levem, promovam, faça com que seja disseminado esse pólen. Então, muitas das vezes a gente vai estar num ambiente que é escasso, que é seco, que não tem vida, que não tem um florescimento, que não está crescendo, mas nós podemos ser as agentes responsáveis pela mudança. A gente não precisa ficar esperando do outro. Ah, mas a pessoa não muda. Ah, mas fulano não tem atitude, fulano não faz nada diferente. Seja
seja você o agente de mudança na sua casa. Não espere pelos outros, não culpe os outros, mas tenha autorresponsabilidade. Você não tem controle nenhum sobre a atitude dos outros. O único controle que você tem é sobre a sua atitude. Então eu quero te impulsionar nessa noite a você tomar as rédeas da sua vida, a você se posicionar na sua vida e ser o agente de mudança. Não espere que os outros mudem, não espere a mudança dos outros, mas comece a mudança por você. Seja essa mulher que vai florescer o seu ambiente, que vai trazer vida para o seu ambiente, e através de você as pessoas vão mudar. Através de você, o seu exemplo vai arrastar. E uma coisa muito interessante, né? Porque as abelhas, elas não vivem sozinhas. Dificilmente você vai encontrar uma colmeia que só tem uma abelha. Não, elas vivem em comunidade. O que eu quero dizer? Nós estamos aqui em comunidade. Você não precisa passar por tudo sozinha. Não estou falando para você abrir sua vida para todo mundo, não, jamais. Mas eu tô falando que tem pessoas que podem te ajudar no processo, que tem pessoas que podem segurar na sua mão e te acompanhar durante esse processo. Estou falando que tem pessoas que podem te ajudar, que podem orar por você, que podem estar junto com você. A gente tem passado por esse processo, né? Nós temos um devocional onde estamos há praticamente 1 ano, já estamos há 11 meses juntas. E como nós crescemos, como nós temos aprendido, como nós temos desenvolvido, porque estamos em comunidade, estamos compartilhando tudo que nós vivemos, estamos compartilhando as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas vitórias. Então aprenda a viver em comunidade. E por muitas das vezes o inimigo tem pregado uma certa rivalidade entre as mulheres, e não é isso que o Senhor quer para nós. Lá no final da história de Débora, a gente vai ver que através de Débora uma outra mulher se levanta, Jael se levanta. Então uma mulher, ela pode levantar outras mulheres, uma esposa pode levantar outras esposas. Você pode levantar o seu lar. Não precisa haver rivalidade, não precisa haver rivalidade no ministério, não precisa haver rivalidade entre amizades. Aprenda a viver em comunidade, a ajudar umas às outras, a estar junto umas com as outras, porque dessa forma nós vamos crescer, dessa forma nós vamos expandir, vamos trabalhar de forma cooperativa e assim todo mundo é beneficiado. E um outro ponto, né, quando a gente fala de abelha, que eu acho muito interessante, é o quê? Que ela produz mel. Então ela coleta ali o néctar, né, das flores, e ali depois do fruto do trabalho dela, ela produz um mel. E o mel, ele é doce, ele é uma característica da abelha. E será que nós temos sido doces no nosso lar? Será que nós temos sido doces com as pessoas que estão ao nosso redor? Ou nós temos sido amargas? Ou nós temos sido difícil ali de engolir? Muitas das vezes a convivência conosco, ela pode ser doce ou não. E eu quero te impulsionar a ser uma mulher doce. E não é ser doce só nos momentos bons, mas é ser doce independente do que te aconteça. Porque nós temos o livre-arbítrio. A gente pode definir, pode decidir como nos comportar. Porque nós precisamos de domínio próprio. A gente não pode ser reativa. A gente não pode simplesmente responder às coisas que nos acontecem. Mas nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher ser doce, escolher ser agradável. E eu não estou falando de comportamento, eu não estou falando de temperamento. Porque você pode falar assim, ah não, o meu temperamento é mais forte. Não, eu tenho um perfil que é mais agressivo. Mas quando nós estamos no Senhor, nós aprendemos a nos adaptar. E mesmo que nosso temperamento seja forte, a gente não vai ser grossa, a gente não vai ser rude. A gente vai controlar a nossa língua, porque a dificuldade é o tal de controlar a língua. Muitas das vezes a gente fala sem perceber, a gente solta coisas que não deveria e nós acabamos não sendo doce. Então o Senhor está nos conduzindo a ser doce como mãe, ser doce como esposa, ser doce nos ambientes onde nós estamos, principalmente na nossa casa, porque normalmente com os outros a gente até consegue se controlar, a gente até consegue manter uma postura, mas quando nós estamos em nossos relacionamentos, no lugar onde as máscaras caem, onde todo mundo nos conhece,
aí realmente nós revelamos quem somos. E é nesse lugar da nossa casa que a gente mais precisa ser a nossa melhor versão. Não seja a sua melhor versão lá fora, seja a sua melhor versão dentro da sua casa, dentro do seu lar, para as pessoas que realmente merecem o seu melhor. Então a gente percebe que a abelha, ela também tem um ponto de atenção, que ela tem um ferrão. Quem já levou uma picada de abelha sabe o quão doloroso é. Mas entenda que quando a abelha ela pica alguém, ela mesmo se mata, ela mesmo se fere. Então nós não fomos criados para ferir os outros, nem para se ferir. Nós precisamos trazer a cura, nós precisamos trazer refrigério. A gente não pode ser pessoas venenosas, pessoas que destilam o mal, que falam mal de todo mundo. Não, pelo contrário. Nós precisamos ajudar, incentivar, motivar as pessoas. Então é isso que nós precisamos fazer. Fazer o bem, não o mal. E aqui a gente percebe, vários pontos da identidade de Débora, mas quando a gente termina de falar da identidade dela, a gente vem ver que Débora ela tinha um ministério. E o ministério dela era que ela era profetisa. E a profetisa era a pessoa responsável de ligar, de fazer a ligação entre Deus e os homens. Ela recebia um recado de Deus, ela recebia uma direção de Deus, ela ouvia a voz de Deus e passava a direção para o povo. Então, muitas das vezes, nós precisamos ser profetisas na nossa casa, profetisas no nosso lar, de ouvir a Deus, de discernir a Deus e de aplicar na nossa vida, de aplicar na nossa casa, de aplicar no nosso convívio. E muitas das vezes, para a gente conseguir ouvir e discernir a voz de Deus, é necessário uma intimidade com Ele. Como eu sempre costumo dizer, você vai identificar a voz do seu cônjuge ou do seu filho em qualquer lugar, porque você convive. Quando você convive com alguém, você vai ter a clareza da voz daquela pessoa. Independente do ambiente, você vai ouvir a voz e vai saber que é aquela pessoa. Então, quando nós temos uma intimidade com Deus, a gente consegue discernir a voz dele, a gente consegue entender a voz dele e consegue passar para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso círculo de amizades, aquilo que Deus tem falado conosco. E normalmente Ele nos dá as direções que nós precisamos. E além de ser profetisa, Débora ela tinha um outro ministério, ela era juíza. Mas quando nós vemos essa função de ser juíza, é tão interessante que ela não julgava conforme a opinião dela. Ela não julgava segundo o que ela achava certo, mas ela julgava segundo o que Deus a orientava a julgar. O julgamento dela não era dos próprios desejos, das próprias vontades, mas era de uma orientação de Deus. E quantas vezes nós somos juízas sem direção de Deus? Quantas vezes nós julgamos a nossa casa, nós julgamos o cônjuge, julgamos os filhos, nos tornamos julgadoras. Não juízas, mas julgadoras. Nós apontamos defeito, apontamos falhas, criticamos tudo que é feito, não reconhecemos o que tem de bom, mas só reconhecemos os defeitos, só reconhecemos aquilo que não presta, que não tá bom, que precisa ser mudado. Mas entenda que Deus não nos chamou para ser uma julgadora. Ele não nos chamou para colocar um fardo, uma culpa em cima do nosso lar, mas para sermos juízes, para ouvirmos a direção de Deus e aplicar naquilo que o Senhor tem para nós. Então, além de Débora ter esse ministério de profetisa, de Débora ter esse ministério de juíza, ela era mulher de Lapidote. E é tão interessante porque na Bíblia a gente vê poucos exemplos, no Antigo Testamento principalmente, poucos exemplos de mulheres à frente da liderança. E mesmo que ela ocupava um cargo de liderança, ela ainda assim tinha a sua família, ela ainda assim tinha seu papel de esposa. E aqui, cita que ela era mulher de Lapidote, cita o nome do marido dela. Então significa que ela não perdeu a sua qualidade de esposa para exercer seu ministério. E quantas das vezes a gente se depara com mulheres que acham que para servir a Deus tem que abandonar sua casa, que para servir o Senhor tem que negligenciar o seu lar. Entenda que para tudo há um equilíbrio. Deus não trabalha com desequilíbrio, Ele trabalha com equilíbrio, com plenitude. E aqui sua função de esposa, ela tinha o seu lugar do lar, ela cuidava da sua família.
E quando a gente vê isso, a gente percebe que muitas das vezes a gente pode estar negligenciando a casa, negligenciando o lar, achando que a função, que o ministério é mais importante do que a família. Mas entenda que a sua família é o seu primeiro ministério, que a sua casa ela precisa estar edificada para que o seu ministério flua. Eu não sei se todos aqui têm um ministério que serve na igreja, mas quando nós temos essas funções e esse papel, a gente não pode exercer fora sem antes estar exercendo dentro. A gente não pode viver de aparência. A nossa autoridade, ela vem da nossa casa. A nossa autoridade, ela é construída na nossa casa. Então aqui a gente vê que ela tinha essa autoridade, porque ela era conhecida por ser a mulher de Lapidote, por ser esposa. Fica muito claro isso no texto. E uma coisa que me chama muita atenção também é porque Débora ela ficava embaixo de uma palmeira. E a gente sabe, né, que a palmeira era uma das árvores que tem uma raiz mais profunda. E nós precisamos ser profundas. Ser profunda em Deus, ser profunda na palavra, ser profunda na busca, na intimidade com Deus. Porque não adianta a gente ter ministério, não adianta a gente ter um relacionamento se a gente não tiver a nossa intimidade com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele está acima de todas as coisas. A gente deve buscar primeiro o reino do céu e as suas justiças e as demais coisas serão acrescentadas. Então entenda que a gente precisa estar firmada, estar alicerçada. E quando a gente está firmado no Senhor, a gente não é facilmente derrotado, não é facilmente abalado, porque estamos firmados, estamos enraizados. Pode vir vento, pode vir tempestade, podem os alicerces serem abalados, mas nós não vamos cair, porque estamos firmados no Senhor. E aqui a gente percebe que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, muitas das vezes a gente começa algumas coisas, mas a gente para. A gente começa a cuidar da nossa casa, mas a gente para. A gente começa a investir no nosso lar, mas a gente para. A gente começa a investir no nosso relacionamento, mas a gente para. E o que eu quero te dizer é: seja firme e constante. Mesmo que você não esteja vendo os frutos, mesmo que você não esteja vendo um resultado aparente, mas seja firme e constante, não para, não desista. Deus nos chamou para ser fortes e corajosas, não é para desistir, não é para parar na adversidade, mas é para ser firme e constante. E quando nós somos firmes e constantes, os resultados virão. Não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, mas no tempo do Senhor vai acontecer. E a palavra fala que o tempo dele é melhor do que o nosso, que a visão dele vai além do que a gente vê. Então a gente precisa estar firmado e alicerçado nele para que a gente consiga passar pelo processo. O processo ele não é fácil, o processo ele é desafiador, o processo vai exigir da gente novo posicionamento, novas habilidades, um novo comportamento. Mas quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, quando estamos firmes e constantes, nós vencemos as dificuldades, vencemos tudo aquilo que nos aflige e nos tornamos quem o Senhor nos chamou para ser. E o que eu acho interessante é porque a gente vê na história de Débora várias funções, várias recomendações que ela tinha. Então a gente percebe que ela consegue conciliar as áreas da vida dela. Nós percebemos que ela vai conciliar todas as áreas que ela exercia. Ela concilia o seu ministério com a sua família, com a sua casa. Então nós precisamos ser mulheres que impulsionam as pessoas que estão ao nosso redor. A gente percebe que Baraque, ele era um líder e Deus dá uma direção para que Débora fale para Baraque ir à guerra. Ele era um homem, ele era uma pessoa valente, ele era uma pessoa influente, porque não é qualquer pessoa que junta 10 mil homens para uma batalha. Ainda mais que onde eles correriam risco de vida. Então nós percebemos que ele tinha uma autoridade, mas ele não quer ir à batalha sozinho. Ele confiou na autoridade que estava na vida de Débora. E muitas das vezes no nosso lar a gente precisa ser a autoridade que vai impulsionar, a autoridade que vai junto, que vai ser companheira, que vai estar ao lado quando precisar, porque momentos de batalha chegam na nossa vida, mas a gente não pode ser ausente, a gente não pode ser negligente, a gente não pode
simplesmente virar a face, mas a gente precisa estar junto. Nós precisamos ser companheiras. E aqui, Débora, ela fala para ele, olha, eu vou com você, só que a vitória não vai ficar no seu nome, a vitória vai ficar no nome de uma mulher. E quando a gente vê essa frase, a gente pensa assim, que ela tá falando que a vitória vai ficar no nome dela. Mas mais na frente a gente vai perceber que quem mata o rei daquela batalha não foi ela, mas foi Jael. Então a mulher que ela estava falando não era simplesmente dela, mas era também de outra mulher que seria usada para vencer o inimigo. Então a gente percebe que você vai ser a média das pessoas que você convive. Então você tem que ter perto de você pessoas que te impulsionam, pessoas que vai estar com você nos momentos de dificuldade, pessoas que vai avançar com você no momento da adversidade, que vai enfrentar o inimigo, que vai batalhar, que vai pelejar, que não vai desistir, não vai parar, porque é isso que nós precisamos fazer. E aqui a gente percebe que a guerra não precisa ser lutada sozinha, mas ali ela entra na guerra junto com Baraque. E ali Deus dá estratégias para que ele possa, vencer aquelas adversidades. Então entenda que estamos em um tempo de posicionamento. Estamos em um tempo onde o Senhor está levantando mulheres para se posicionar no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu não sei qual é o lugar onde você se encontra, eu não sei quais são os acessos que você tem, quais são as influências que você tem, mas o que eu quero te dizer nessa noite é que você precisa se posicionar assim como Débora se posicionou diante de uma batalha. Você precisa assumir os seus papéis assim como Débora tinha vários papéis e desempenhava eles com maestria. Você também precisa encontrar o equilíbrio para desempenhar os papéis que você tem. Vai ser fácil? Não. É desafiador. Muitas das vezes não vai estar 100% de equilíbrio, você vai ter que socorrer uma área, depois socorrer a outra, mas entenda que todas as áreas da nossa vida precisam de atenção. Nosso ministério precisa de atenção, nossa casa precisa de atenção, a nossa vida com Deus precisa de atenção. E é tão interessante que a gente vê que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, como nós já estávamos falando aqui, é necessário ter coragem, é necessário ter um equilíbrio na nossa vida. Então, a gente percebe que não importa a nossa capacidade, não importa ali o que a gente pensa sobre nós mesmos, se você pensa que você dá conta, se você tem algum tipo de crença que te limita, que te joga para baixo, o que importa é o que Deus falou a seu respeito, é o que Deus te chamou para ser, para fazer. Então creia na palavra liberada do Senhor, creia nas promessas de Deus sobre a sua vida e aplique cada uma dessas lições que nós tivemos hoje na sua vida. Entenda quais áreas você precisa melhorar, entenda quais papéis você precisa exercer, porque Débora foi uma excelente mulher, ela foi uma excelente profetisa, uma excelente juíza, uma excelente esposa, e nós também precisamos e podemos ser excelentes. Amém? Então que vocês tenham essas lições na vida de vocês. Eu vou preparar um resumo para mandar no grupo, para todo mundo que às vezes não pegou a parte, não pegou completo. E eu vou fazer também a gravação, deixar salvo aqui essa live e vou mandar no grupo, para vocês poderem estudarem, para vocês poderem compartilhar, para vocês poderem meditar na palavra. Não deixa só essa meditação que eu fiz aqui não, medita na sua casa, deixa o Senhor falar com você, porque eu posso trazer uma revelação da palavra, mas eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar aquilo que Ele realmente quer falar com você. Nós estamos aqui estudando para ser mulheres virtuosas, para ser esposas virtuosas, para ser líderes virtuosas, independente do lugar onde estivermos, que possamos ser virtuosas, que possamos expressar o caráter de Cristo, que possamos mostrar verdadeiras cristãs. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Próxima live é quinta-feira, no mesmo horário, 8 horas. E eu vou continuar compartilhando a palavra com vocês. Já tem o tema da nossa live, mas eu vou mandar no grupo. Não vou dar spoiler, vou mandar no grupo para vocês não ficarem ansiosas.
Obrigada, né, por cada uma que se fez presente até esse momento. Obrigada por todos que passaram por aqui, mesmo que por breves momentos. E então, é isso. Até mais. Continuamos nossa conversa no grupo. Tchau, tchau.